Então, gente, muitas vezes o autoconhecimento, somente o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né? Tem gente que passa uma vida inteira buscando autoconhecimento e não consegue se modificar, né? Muitas vezes ele não é suficiente, tá? Então a gente precisa reprogramar as nossas crenças e existem diversas maneiras de se fazer isso, né? De reprogramar as crenças, mas hoje eu vou compartilhar uma verdade minha nesse atual momento que somente fazendo o que eu vou falar aqui nesse vídeo é que realmente qualquer método que seja de reprogramação de crenças vá funcionar, tá? Pelo menos esse é o meu entendimento hoje, é o que eu venho percebendo, né, nas minhas práticas, nas práticas que eu aplico ao meu redor e que tem funcionado melhor para mim, tá? Então é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, eu vou trazer isso para 3 passos. Em 3 passos eu vou tentar explicar isso, tá? Eu não anotei aqui para não esquecer. O primeiro passo de todos eles é reconhecer as crenças. Como que a gente vai mexer, né? Mudar um padrão se a gente nem sabe que ele existe, né? Isso é muito comum. Muita gente nem imagina que tem certos padrões, tá? Isso eu vejo muito ao redor, né? E eu mesmo, né? Mesmo trabalhando com isso, muitas vezes alguns padrões são mais sutis, são difíceis de serem enxergados. Então, o primeiro passo é reconhecer as crenças, né? E o que são essas crenças, para quem não sabe, né? Recapitulando um pouquinho, as crenças são aquelas programações, aqueles programas que a gente roda na nossa vida, né? Que vai fazer com que a gente tome ações hoje no presente que atrapalhem ou nos ajudem a avançar, a prosperar em qualquer área que seja da vida, né? Seja relacionamentos, seja financeiro, seja saúde, espiritual, qualquer que seja. É uma crença que muitas vezes está escondida, que foi adquirida lá no passado, né, num trauma infantil. É ela que vai gerir, né, que vai comandar as ações que você faz hoje no seu presente. Então, por exemplo, né, vou trazer uma crença muito comum, né, que é a crença: se eu brilhar, eu vou incomodar, tá? Então, a crença ela não tem esse nome certinho, bonitinho, ela vai agir, né, com uma forma de pensamento, tá? Ela vai vir assim, num incômodo, muitas vezes quando você está aparecendo demais. Então, pode ser uma roupa que você coloque, que você percebe o olhar das pessoas e você se retrai, então você não se veste bem. Pode ser que você, um trabalho que você esteja se destacando e de uma certa forma você diminui seu trabalho para que você não apareça, para que você não cause inveja. Então tem diversas formas sutis de ela aparecer no seu dia a dia, né? E ela sempre vem numa forma de pensamento, né? Eu coloco esse nome, mas não necessariamente ela vai vir assim certinha, né? Então, ela vem muito sutil ali, numa maneira de te auto-sabotar. Então, você apaga o seu brilho, por exemplo, para que ninguém te note e assim você não incomoda, tá? Tem crença, por exemplo, tem gente que se acha velho demais para começar qualquer coisa ou novo demais, né? Então, qualquer desses dois tempos, né? Tanto novo quanto velho, é uma desculpa para que você nunca haja, para que você nunca esteja pronto, tá? Então, é uma maneira de também se proteger e nunca tomar ações, né? E isso que eu estou querendo explicar, né? Uma crença que surgiu lá em uma experiência passada, lá no seu passado, está agindo hoje no seu presente em forma de ações equivocadas, ações que te impedem de avançar, tá? Então, algumas crenças que eu separei aqui, ó, tem gente que acha que não tem disciplina, tem gente que acha que não tem os contatos certos, tem gente, isso muito comum, né? Tem gente que se faz de vítima, que é vítima das circunstâncias, né? Tudo acontece com ela e é por isso que ela não consegue prosperar em nada, né? Então, pode ser emocionalmente ela se abala, alguém fez isso comigo, então eu fico abalado emocionalmente, e então é por isso que eu não consigo fazer tal coisa, ou
eu nunca tive oportunidades, eu nunca tive o contato certo, o governo não é ideal, a culpa é do Brasil, a culpa é dos políticos, enfim, a culpa é de todos, e a gente nunca assume a responsabilidade para nossa própria vida e qualquer que seja a ação que a gente precisa tomar para que a nossa vida ande, eu estou protegido, porque eu não preciso agir, já que a responsabilidade da minha própria vida não é minha, né? Então isso é muito comum, tá, gente? Então a crença é isso, é um trauma do passado que está interferindo hoje nas ações do teu presente. Então o primeiríssimo passo é identificá-las, né? Se a gente não identifica, como que a gente modifica, não é mesmo? Então não tem como, tá? O primeiro passo é esse. Então qual que é o problema disso tudo, né? Tem diversos, né? O primeiro é a ação que eu já falei, né? Você vai tomar ações erradas. E como eu sempre trago essa visão, né, energética para as coisas, é como se cada vez que você não agisse, você represasse a tua energia, né? Então, pensa comigo, né? Se você acha que se você brilhar, você vai incomodar. Se você acha que você mostrar quem você é, você mostrar a tua luz para o mundo, você vai incomodar de alguma forma. Então, o que que você faz, né? Você represa, você acumula todo esse brilho e não se mostra para o mundo, né? E o problema de não se mostrar para o mundo é que ninguém te vê, não é mesmo? Então, para prosperar, a gente precisa quebrar essa barreira, né? Então, o próprio Jesus falava, e eu vou falar aqui com as minhas palavras, né? Ele fala de uma candeia, eu vou falar da sua própria luz. Você não pega a sua luz, por exemplo, e põe embaixo de uma cama, né? Para que ninguém veja. Você coloca no alto para que ela ilumine a todos à sua volta, ainda que incomode algumas pessoas, ela não foi feita para não brilhar. Você não foi feito para não brilhar. Você foi feito para mostrar a sua luz. E você não faz favor nenhum para o mundo quando você se esconde dos outros. Porque ainda que incomode, né? E acredite, né, muita gente se incomoda com a sua luz, mas ainda que incomode, de alguma forma, você está ajudando a prosperidade dos outros, né? Você, através do teu exemplo, da tua superação, das percas das tuas crenças, dos teus medos, você acaba se tornando um exemplo. Então você acaba, de uma certa forma, plantando uma sementinha, ainda que desagradável para os outros, você planta uma sementinha. Então, é isso que Jesus estava falando. Praticamente você não faz favor para ninguém, né? Se você não se mostrar, se você não mostrar do que você é capaz, todo mundo, de uma certa forma, tem uma habilidade, tem algo que é bom, né? Se você procurar aí dentro, ainda que tudo esteja nublado nesse momento, eu tenho certeza que tem algo que você faz bem, tem algo que você é bom, tem algo que você pode iluminar de alguma forma a vida das pessoas. E, gente, nessa repressão da tua própria luz, pensando em termos energéticos, você vai ter uma série de problemas, né? Então pensa, né? Tenta imaginar, fazer essa imagem comigo do teu campo energético à sua volta, né? Cada vez que você não age, cada vez que você represa, é como se você fosse realmente uma barreira de água, né? Que você fica ali represando, e a gente não foi feito para represar, e aquilo ali vai começar a estourar em algum lugar, né? Vai começar a trazer problemas. Então, por exemplo, você pode ter problemas no teu campo, no teu duplo etérico, você pode ter manchas, você pode ter um chakra coronário, por exemplo, que está ali em mau funcionamento. Como você não brilha, é como se você não precisasse mais acessar o teu eu superior, que é onde está a sua verdadeira luz, né, a sua divina presença, o seu eu sou, o que quer que você acredite, né, como luz, é como se você não acessasse a tua própria alma, né? A tua alma quer que você brilhe, mas você não deixa ela brilhar. Então você interrompe essa conexão aqui no alto da cabeça e então você passa a desregular todo o teu centro energético. Pode ser que o teu frontal também desacelere e você não tenha mais clareza na vida. Entende o que eu estou falando? Então, cada ação que a gente deixa de tomar,
E isso a gente sente no próprio corpo, tá? Cada ação que a gente deixa de tomar, parece que a coisa fica pior, sabe? A gente sente a energia cada vez mais pesada, cada vez mais a gente confirma que realmente a gente não merece, que a gente nunca vai brilhar, que a gente não pode aparecer mesmo. E essa energia vai se acumulando, afeta aqui o chakra gástrico, por exemplo, você vai perdendo poder pessoal, vai perdendo autoestima. Então, isso tudo, né, que eu tô falando, né, só pelo fato de a gente não agir ou agir da maneira equivocada através de uma crença, né? Então, recapitulando, né, uma crença que é um trauma de um passado fazendo esse estrago todo na nossa vida agora no presente, tá? Então esse é o primeiro passo, reconhecer. E como que a gente reconhece, né? Então, basicamente, gente, né, eu vou trazer dois métodos aqui, né? Um que eu sempre trago é que no teu próprio pensamento, na tua própria emoção, sempre que surgir um medo, uma tristeza, qualquer que seja a emoção, vai sempre estar atrelada a um pensamento. E ali tem muita pista, né? Do que você está trazendo para o mundo. Então, se você acha que você não tem valor, né? Quero fazer alguma coisa, mas não consigo. Acho que ninguém vai ligar porque eu falar. Acho que ninguém se interessa por mim, ninguém se interessa pelo que eu falo, por exemplo. Ali, nesse próprio pensamento, nessa própria energia, tá um grande indicativo, né, de qual é a tua crença, né? Então, dentro do problema, dentro daquela situação que você atrai para sua vida, ali já está praticamente a solução, né? Qualquer situação que você esteja atraindo, seja um relacionamento ruim, situação financeira ruim, uma saúde, né? Alguma doença específica, né? Você pode olhar para aquilo tudo e tentar entender qual é o aprendizado, né? O que as outras pessoas estão trazendo para mim que eu preciso aprender? Por que essa situação está se repetindo tanto? Ali provavelmente está a tua crença, tá? É só investigar com calma. E assim que você conseguir ultrapassar isso, aí sim as situações mudam, as coisas modificam, né? E, gente, o segundo passo, eu não posso deixar de falar que hoje, né, agradeço muito por ter essa oportunidade, de te trazer um método, um mapeamento, né? Tudo que está no seu campo, ele está aí, está escrito, tem cor, tem cheiro, que chakra está desequilibrado, que emoção que está atuante, que crença que está aí sendo gravada no seu campo, né? Que somatização que isso traz para o seu corpo, tudo isso está aí já, está no seu campo, tá, gente? Independente se você acredita ou não nisso, ele está gravado aí no seu campo e hoje você pode ter acesso, né? Aproveita, gente, aproveita que isso aqui não é marketing, tá? Sinceramente, é a minha própria energia sendo respeitada. Hoje eu atendo poucas pessoas e o preço que está aí é preço de lançamento. Então, dá uma olhada aí, ver se isso é para você ou não, se te interessar. Só clicar aí e entrar em contato, tá bom? Então é isso, gente. O primeiro passo que eu falei, né, é identificar as crenças. A gente tem diversas maneiras. Te dei duas opções aqui maravilhosas de identificar as suas crenças, tá? O segundo passo, gente, o segundo passo que eu quero trazer é contestar, né? Eu já falei isso em outros vídeos, a gente precisa contestar essas crenças, é fundamental e não para por aí, tá? O terceiro passo é o mais importante de todos, né? Então, contestar, gente. Se você já descobriu qual é as tuas crenças, você vai ter que começar a questionar. Então, por exemplo, se eu brilhar, eu vou incomodar. Mas será mesmo? E se eu incomodar? Tem algum problema? Mas por que eu não posso brilhar? Então, você muda, você cria um próprio mantra para você mesmo. Então, eu não posso brilhar? Não, eu vou brilhar, eu posso sim, eu sou luz, né? Eu tenho luz, né? Eu projeto luz, é um mantra que eu sempre uso, tá? Então, questione, troque, tudo que você pode trocar, isso se torna um mantra pessoal, né? Você não precisa copiar mantra dos outros necessariamente, mas cria o seu próprio, tá? Então, eu sou, né? Eu sou luz, o eu sou é muito forte, né? Eu sou velho, muito novo para isso. Não, não sou, eu sou eterno, eu sou imortal, eu sou luz eterna. Questione isso, troque isso, tá? Não tenho autodisciplina, eu faço o que eu tenho que fazer.
Eu não preciso ser um robô, eu só tenho que fazer o que precisa ser feito no meu dia, né? Não se cobre demais se um dia ou outro você errar, tá? Mas troque, sempre troque, tá? E claro, saia do vitimismo, né, gente? É o mais importante, né? Então, assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Não é o outro que me fere, o outro só me fere se eu permitir, tá? Momentos da vida, né? Você vai sim ser afetado, né? Vai sentir raiva, vai sentir tristeza, é normal, né? Aliás, se me permite aqui, muitos espiritualistas, universalistas, muitas pessoas desse meio acham que a gente não pode sentir, né? Que a gente tem que estar vibrando alto o tempo inteiro, porque a raiva, a tristeza, a vergonha, a culpa, né? É uma emoção de baixa frequência, e realmente é. Mas muitas vezes a gente vai sentir, vai passar por etapas da vida que a gente vai precisar sentir essas emoções. Então, não se culpe também se uma hora ou outra você sentir. O problema é quando isso se torna um sentimento, né? A longo prazo isso se torna constante na sua vida, né? Aí sim você vai começar a ter alguns problemas no campo, no geral, tá? Em chakras, no duplo etérico, no campo energético, na aura. Tudo isso sim a longo prazo, tá? Mas então, é normal sentir, tá, gente? Não pense que a gente não possa sentir as emoções, né? A gente é humano e a gente tá aqui para isso mesmo, tá? Então, para resumir, gente, achou a crença? Questione, né? Sempre que você se deparar com ela, se questione. Por quê? Porque isso basicamente é você enfrentando a si mesmo, né? Pensa, eu sempre costumo assim, imagine que você tem lá uma pequena pessoinha, né? O Luquinhas, né? Eu gosto de chamar lá o Luquinhas inferior, né? Sempre que eu vou gravar um vídeo, por exemplo, vem diversas historinhas, né? Falando, não grava não, isso aqui não é interessante, ninguém vai querer ouvir. Sempre ele tá me conversando, sempre ele tá conversando comigo, sempre ele tá me tentando me colocar para baixo, tá? Por quê? Porque é o que a gente chama de ego, tá? Por quê? Porque o nosso ego é mal, essa pessoa, essa sombra que existe em mim é ruim, ela quer o meu mal? Não, tá, gente? Não necessariamente. Na verdade, ela tá tentando te proteger, né? Na verdade, ela tá tentando te proteger. Por quê? Porque em algum momento lá no passado, né? Voltando ao passado, você foi ferido. Então, para que isso nunca mais aconteça, você formou esse mecanismo, né? Então, por isso que a gente tem que questionar, né? Falou, ô Luquinhas, calma lá, filho, calma. Não é bem assim, tá? Eu tô te vendo, né? Observe ele, mas não entre na conversa dele, né? Não se deixe levar. Então, se você acha que você não presta mesmo e aquilo começa a se comprovar e você começa a dar energia para aquilo, realmente, eu acho que eu não consigo mesmo, eu não vou fazer, e dá força, e dá energia mesmo, que eu falei, né? Isso acaba meio que fortalecendo, né? E realmente você vai comprovar isso na prática, tá? Você vai se deixar levar por essa voz, por esse ego. E aí que você não consegue, então, tomar as ações. Então, a gente precisa contestar, falar, opa, o ego, dá uma acalmada, eu tô te ouvindo e tô te observando, mas eu não te alimento, tá? Então, é o primeiro passo, tá, gente? Aliás, é o segundo, né? Perdão. E o terceiro e último passo, o mais importante, gente, o que muita gente não chega até aqui, é o que eu sempre falo, né? A ação, tá? Por mais óbvio que seja isso, é ação, mas é uma ação consciente, tá? Do jeito que eu tô falando aqui, ó. Você vai perceber o teu ego, essa voz, essa historinha que alguém tá te contando, né? Como eu falei, tá tentando te proteger, você tá ouvindo ela, mas não alimente, observe. Fala, eu tô com medo de fazer as ações que eu preciso fazer, eu tô com medo de gravar vídeos, né? Isso acontece sempre comigo, que eu sempre falo, tá? Eu acho que sou muito velho, muito novo. Não. Toda vez que você for fazer uma ação e vier essa historinha na sua cabeça, observa e traga isso para a presença, né? Não no sentido assim de positividade, de presença, de observar mesmo. Eu sei que eu tô com medo, mas eu vou agir apesar desse medo. Então eu respiro,
Me ajuda sempre, tá? Eu sempre respiro um pouco, tento dar uma equilibrada. Eu sinto às vezes o medo, vem uma energia aqui na boca do estômago, um aperto aqui no coração, isso é normal. Eu tô vendo, eu tô observando, eu me acalmo, converso com o meu serzinho aqui e falo, eu sei que você tá tentando me proteger, mas calma, né? Vai ficar tudo bem. Você não precisa mais me proteger. Eu agradeço, mas nesse momento você não precisa mais me proteger. E aí eu entro em modo de observação. Quando eu entro em modo de observação, é como se eu abrisse espaço, então, para minha consciência superior, para minha luz. E aí então você consegue brilhar, tá, gente? E aí sim, isso muda tudo, tá? A tua energia no teu campo vai mudar, a tua atração vai mudar, né? Espiritualidade, lei da atração, tem tudo a ver, gente. Você está mudando praticamente a tua vibração, mas você precisa fazer ação para que cada vez mais você reforce para o teu pequeno ser que sim, você pode, que você não precisa mais seguir a programação que ele sempre te trouxe, tá? Você pode modificar aquilo, né? Então esse para mim é o passo mais importante, eu sempre friso isso aqui, porque muita gente acha que é só reconhecer a crença, ok, eu sei que eu sou assim, e agora eu vou esperar as coisas acontecerem. E não é bem assim, tá? Muitas vezes a gente precisa fazer movimento para que a gente reforce, né? Então a gente tem que agir com medo, ficar presente, não brigar, né? Quando a gente errar, não brigar com a gente, e a gente começa a colher a prova de que a gente pode sim. E daí a gente repete esse processo até que isso não seja mais um incômodo. E aí sim a gente supera, e aí a gente atrai relacionamentos bons, a gente atrai prosperidade financeira, saúde e tudo mais que a gente queira atrair, né? Principalmente saúde, né, gente? Porque a gente cura praticamente o nosso campo, né? A gente pratica a própria autocura, certo? Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, gente, né? Aproveita aí, vou deixar o link na descrição para quem quiser um mapeamento energético de tudo aquilo que está atuando no teu campo, link na descrição. E comenta aí também qual que é a crença hoje que mais você precisa combater, que mais você precisa por ação, por movimento, para que as coisas destravem na sua vida, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu, abraço!